Ao contrário de nossos amigos primatas, muitas pessoas ainda têm esse arco nos pés. Ele nos ajuda a nos movimentar, é como um amortecedor embutido para os pés, e o que nos permite saltar. Há outro arco, esse é chamado de transversal, que corre de um lado para o outro na parte superior do pé, como uma ponte que o ajuda a se manter em forma. Pesquisas dizem que esse também é importante, porque é responsável por cerca de 40% da rigidez do pé. Simplificando, é como o andaime que mantém o pé unido. Quando os cientistas cortaram o arco transversal, o pé perdeu muito de sua firmeza. Mas quando cortaram o inferior, o resultado não foi tão dramático. Então, isso é uma coisa do ser humano moderno? Não, esses arcos não surgiram ontem. O transversal existe há 3 milhões de anos. O inferior apareceu cerca de 1.800.000 anos atrás. É melhor continuarmos com outro elemento de nossos pés antes de passarmos para outras partes. O dedo mindinho também é mais importante do que parece. Quer você tenha nascido sem um ou o tenha perdido, ainda consegue andar, mas o mindinho é importante para nos manter eretos. Ele proporciona equilíbrio. Dentro do pé há 26 ossos que se unem para garantir que a gente não caia. O mindinho faz parte desse trabalho de equilíbrio. Nossos ancestrais macacos precisavam dos dedos para agarrar, prender e se balançar nas árvores. Hoje em dia, trocamos nossas habilidades de escalar árvores por sofás confortáveis e programas de TV. Muito bem, vamos nos adiantar um pouco e falar sobre o apêndice. Você pode pensar que ele é inútil, mas não. Quando um ser humano está na barriga da mamãe, esse órgão começa a fazer seu trabalho. Por volta da 11ª semana de desenvolvimento, ele começa a produzir células especiais que fabricam hormônios e compostos úteis. O apêndice ajuda a treinar as tropas do nosso sistema imunológico, garantindo que sejam defensores de primeira linha. O órgão ainda coleta todos os tipos de substâncias estranhas, também conhecidas como antígenos, do nosso trato digestivo. No entanto, com a evolução da dieta, essa peça encolheu como um balão que se esvazia. Diferentemente da maioria das outras estruturas vestigiais, o apêndice nem sempre é inofensivo. Ele pode se transformar em uma pequena bola de fogo furiosa. A propósito, órgãos vestigiais são aqueles que perderam sua função ancestral primária. Em sua maioria, essas estruturas não têm um propósito aparente. Outro exemplo famoso é o dos dentes do siso. Eles são inúteis e têm nos causado problemas há muito tempo. No entanto, quase 95% das pessoas os têm, e 90% podem até ter que lidar com o drama de um problema com um ou mais deles. Se você não os tiver, pode se considerar sortudo. Aqui está um fato interessante adicional sobre eles. Embora os dentes humanos tenham um mineral mais macio do que o dos de tubarão, novos testes mostram que eles são igualmente resistentes. O revestimento dos dentes de tubarão é na verdade semelhante em dureza ao esmalte de siso humano. Isso ocorre porque suas superfícies são feitas de cristais minerais unidos por proteínas, o que evita que se quebrem facilmente com o impacto. Portanto, a diferença na forma como nós e os tubarões usamos nossos dentes se resume ao seu design, não à sua dureza. Os antropólogos examinaram esqueletos antigos e acreditam que nossos ancestrais precisavam desses dentes extras para mastigar coisas duras como raízes e carne crua. Naquela época, eles eram muito úteis. Mas então descobrimos a culinária e de repente nossa comida ficou mais macia e nossas mandíbulas se tornaram menores. Os geneticistas têm sua própria opinião sobre esse tema. Ela envolve um gene chamado MYH16, que parece desempenhar um papel tanto no tamanho do cérebro quanto nas características da mandíbula. No entanto, o papel exato que ele desempenhou em nossa história evolutiva ainda é um pouco misterioso. Agora, outra coisa sem sentido é a pálpebra. Bem, não a pálpebra normal. Você sabe, aquela coisinha rosa escondida no canto do olho. Os pássaros e alguns outros amigos peludos a usam para se defender da poeira e dos detritos que tentam atrapalhar seus olhos. Mas em nós humanos, ela é praticamente vestigial. Conheça o Palmaris longus. Cerca de 85% de nós ainda o carregamos por aí. Talvez você também. E pode fazer o teste colocando a mão em uma superfície plana e fazendo com que o dedo mindinho e o polegar se encontrem. Se vir uma pequena faixa de tendão fazendo limbo no meio do pulso, então você a encontrou. Ela estava lá para agarrar coisas e se balançar por aí como o Tarzan. Podemos continuar com o truque de agarrar. Mesmo antes de nascer, por volta de 16 semanas dentro da barriga da sua mãe, você já está praticando a sua aderência, se agarrando ao cordão umbilical. Quando finalmente chega ao mundo, esse reflexo o ajuda a se agarrar às coisas. Fato curioso, os macacos pequenos conseguem se segurar em uma mão por muito tempo, graças a um truque semelhante.
No entanto, nós humanos perdemos essa superaderência quando temos cerca de 3 meses. Quando ainda está no útero de sua mãe, você também tem uma mini cauda, mas à medida que cresce, ela desaparece e essas pequenas vértebras se tornam o cóccix. Os seres humanos e nossos parentes macacos não têm caudas como outros animais. Nossos ouvidos também têm músculos vestigiais. Eles ajudam os animais a ouvir melhor e a expressar seus sentimentos. Mas nos seres humanos, esses músculos não fazem muita coisa. Descobrimos outras maneiras de escutar e demonstrar nossas emoções. No entanto, alguns de nós ainda conseguem mexer as orelhas com a prática. Surpreendentemente, as unhas dos pés também contam como algo vestigial. Quero dizer, elas funcionam como a linha inicial de defesa, protegem o corpo contra micro-organismos nocivos. Em nossa jornada evolutiva, usamos as das mãos e dos pés para a defesa, escavação e escalada. No mundo moderno, as unhas das mãos ainda vêm em nosso socorro, seja para descascar frutas ou para aquela doce sensação de aliviar uma coceira. No entanto, as dos pés se aposentaram. Mas ei, podemos aplicar esmalte nelas. Por uma questão de moda, elas certamente funcionam para muitas pessoas. Não são apenas os seres humanos que têm membros ou órgãos inúteis. Em 1798, um anatomista examinou um pássaro peculiar incapaz de voar. Ele documentou suas observações. Essa espécie não era outra senão um avestruz, que assim como o casuar, é apenas um dos exemplos de aves que possuem asas vestigiais. Em termos anatômicos, são asas rudimentares incapazes de proporcionar o voo a essas criaturas pesadas. No entanto, não são totalmente desprovidas de função. Elas servem para manter o equilíbrio durante a corrida rápida. Além disso, elaboram exibições de cortejo, ajudando os pássaros a atrair parceiros em potencial. Agora, quando se trata de animais, muitos também brilham. Cerca de 76% dos oceânicos, incluindo águas-vivas, vermes, tubarões e estrelas do mar, são bioluminescentes. Eles têm um composto chamado luciferina que reage com o oxigênio para gerar luz, que serve para que atordoem predadores, atraiam presas ou alertem os companheiros da mesma espécie sobre o perigo. Nós humanos também podemos brilhar. Infelizmente, esse brilho é muito fraco. Nossos olhos não conseguem vê-lo. Nossos corpos emitem luz, mas ela é cerca de 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano é capaz de detectar. Os cientistas descobriram que esse brilho muda ao longo do dia. É mais fraco pela manhã e mais intenso no final da tarde. O rosto brilha mais do que o restante do corpo. Eles acreditam que isso se deve ao fato de essa parte ficar mais exposta ao sol e ter melanina, que possui componentes capazes de aumentar a produção de luz. Alguns truques corporais nos distinguem do restante do reino animal. Por exemplo, você sabia que os seres humanos são os únicos animais capazes de corar? Parece que temos os direitos exclusivos sobre esse fenômeno de bochechas rosadas. Quando nos encontramos em uma situação embaraçosa, nossos vasos sanguíneos se dilatam. É isso que nos deixa vermelhos. O constrangimento é uma emoção bastante complexa. Trata-se de entender o que os outros pensam de nós. Isso pode ser muito avançado para outros animais. É interessante notar que os macacos uacari carecas também podem corar, mas não no mesmo sentido. Para eles, é uma demonstração de sua boa saúde. Por falar nisso, devemos honrar nosso intestino, estômago e fígado e todo esse sistema. O intestino é frequentemente chamado de segundo cérebro, que tem seu próprio sistema nervoso. Ele tem 100 milhões de mensageiros que enviam informações para o resto do corpo. Mesmo que a conexão intestino-cérebro seja cortada, ela continua funcionando e garante que seu sistema digestivo funcione por conta própria. Dê uma olhada nas suas unhas. Elas estão um pouco estriadas? Há vários motivos para isso acontecer e não tem nada a ver com suas habilidades de manicure. Para começar, saiba que suas unhas podem ser um bom indicador de qualquer problema de saúde. Mas esses sulcos verticais são normais, especialmente quando você envelhece. É a maneira de sua pele mostrar que precisa desacelerar. As novas células da pele não são produzidas com a mesma rapidez de antes, por isso essa textura aparece nas unhas. Entretanto, se esse for apenas um de muitos outros sintomas estranhos, pode ser mais do que apenas um sinal de envelhecimento. Por exemplo, pode ser um sinal de desequilíbrio químico, que pode causar sulcos verticais, mas também fazer com que as unhas pareçam ter formato de colher. Você sabe que não deve colocar coisas no ouvido. Mesmo com cotonetes, você deve ser sempre cuidadoso ao usá-los. Caso contrário, pode acabar causando danos. O que é ainda mais interessante é que enfiar coisas no ouvido pode desencadear um mecanismo de tosse estranho, também conhecido como reflexo de tosse do ouvido de Arnold. Acontece que o ouvido tem uma palavra a dizer sobre essa tosse, por causa do longo caminho de um nervo que vai do cérebro até a barriga.
Esse nervo executa todos os tipos de atividades diárias, sem que possamos controlá-lo. Desde a fala até a alimentação e até mesmo as idas ao banheiro. A parte que o conecta com o ouvido é o nervo de Arnold. Ele lida com as sensações de toque. Se você colocar algo em seu ouvido, ele pode ser acionado. É exatamente essa sensação de cócegas que pode fazer você tossir. Pense nisso como um sinal cerebral que engana seu corpo, fazendo-o acreditar que há algo na garganta. Você acaba tossindo, como uma forma de expulsar um intruso imaginário. Talvez você também não tenha um músculo no braço, mas tudo bem, você provavelmente nasceu assim e também é um entre muitos. Ele é chamado de tendão palmar longo e cerca de 14% da população não o tem. Veja como você pode testá-lo. Flexione suavemente o pulso e toque o dedo mínimo com o polegar. Se puder ver um pequeno tendão saliente na parte interna do pulso, você o tem. Se não conseguir, não tem problema. Na maioria das vezes, esse músculo não aumenta o desempenho de nosso braço. Aqui está outro pequeno experimento que você pode fazer em casa com segurança para verificar qual das suas narinas é a sua favorita, mesmo que você provavelmente nem saiba que tem uma. Fique em frente a um espelho, expire pelo nariz e observe como a névoa se forma. Com certeza haverá 2 marcas no espelho, mas para a maioria das pessoas, uma será maior. Isso ocorre porque geralmente respiramos mais por uma narina de cada vez. Alguns médicos dizem que cerca de 75% de nossa respiração vem de uma única narina. Ela também muda de lado durante o dia em um processo chamado de ciclo nasal. Então, por que não as 2 narinas ao mesmo tempo? Bem, geralmente acredita-se que tudo tem a ver com a umidade, evitando que um lado fique muito seco. O único momento em que você pode notar a diferença é quando está tentando dormir. Deite-se sobre o lado direito e você verá que a gravidade faz com que uma parte do seu nariz trabalhe mais. Falando em sono, sempre que você estiver tentando descansar em um lugar novo, apenas uma parte do seu cérebro conseguirá dormir com qualidade. Isso ocorre porque nosso cérebro está programado para ficar um pouco mais alerta quando estamos em um lugar desconhecido. Essa descoberta explica por que muitas vezes acordamos grogues após uma noite em um apartamento novo. Essa é uma característica que compartilhamos com pássaros e criaturas marinhas, que podem ficar apenas meio adormecidos. Antigamente, os pesquisadores do sono notaram esse fato e o chamaram de efeito da primeira noite. Sempre que alguém participava de um estudo sobre o sono, eles notavam que a qualidade do descanso era tão ruim que tinham de descartar os dados. Mas, após a primeira noite, o problema parecia se estabilizar. Fazemos isso porque, nos tempos antigos, as chances de ser atacado por predadores durante a noite eram muito maiores. Portanto, fazia sentido manter parte do cérebro em guarda para qualquer perigo. Infelizmente, não há um interruptor para desligar isso. Portanto, depois de uma noite em um lugar novo, saiba que você precisará de muito mais café e talvez precise apertar o botão de inscrever-se aqui no canal para se manter atualizado com nossos vídeos mais recentes, o que é uma boa pedida. É possível que, toda vez que você se prepara para um treino, seu coração já esteja acelerado, mesmo que você ainda não esteja tecnicamente movendo os músculos. Isso se deve a um efeito chamado aumento antecipado. Em termos simples, é como se o seu cérebro estivesse enviando instruções para o seu coração, dizendo-lhe para se preparar. Essas instruções vêm na forma de substâncias químicas, como a noradrenalina e a adrenalina. Isso é útil porque esse aumento na frequência cardíaca significa mais sangue sendo bombeado a cada minuto, o que é bom para os músculos. O aumento do fluxo sanguíneo fornece oxigênio e prepara os músculos para fazer o esforço necessário. Quanto melhor for o estado de seu coração, mais suave será todo o processo. Todos nós já ouvimos histórias sobre pessoas comuns que conseguem levantar objetos pesados em situações de estresse. Você sabe, como uma mãe que consegue levantar um carro para salvar seu filho. Alguns a chamam de força histérica e ela não pode ser testada em um laboratório porque não é possível fingir uma sensação de perigo iminente. Trata-se mais de momentos reais e espontâneos que, de alguma forma, acionam esse superpoder oculto. Bem, mesmo que pareça que as pessoas estão levantando uma tonelada de peso, elas não são tão fortes assim. Veja o cenário clássico do carro. Você pensaria que elas estão levantando o carro inteiro, mas é mais como se estivessem levantando uma parte dele. A maioria das rodas ainda está no chão. Além disso, os carros não têm o mesmo peso em todos os lugares. O motor é a parte mais densa, não a área que está sendo levantada com frequência. Quanto à força histérica, trata-se mais de perceber que somos mais fortes do que pensamos. Nossos músculos geralmente usam o mínimo de esforço necessário para as tarefas cotidianas. Mas, quando precisamos nos esforçar ao máximo, podemos recrutar mais força muscular.
Nosso corpo é muito eficiente. Por que usar todos os nossos músculos para levantar uma xícara de café? Mesmo quando nos sentimos exaustos, é provável que não estejamos. Os pesquisadores dizem que podemos usar apenas de 60% a 80% de nossa força muscular, e isso é reservado aos atletas de ponta. Além da eficiência, nosso cérebro também não usa toda a força de nossos músculos por causa de um mecanismo de segurança embutido. Se usássemos toda a nossa força, poderíamos facilmente nos machucar. Aquela simples brincadeira do achou não é apenas um passatempo divertido para os bebês. Eles gostam muito dessa brincadeira porque ela pode ajudar no desenvolvimento. Não se trata apenas de cobrir e descobrir rostos. Isso os ajuda a dominar melhor a habilidade de rastreamento visual. Também é útil para a compreensão do conceito de permanência de objetos. O fato de não poderem ver algo não significa necessariamente que esse objeto tenha desaparecido para sempre. Esse conhecimento de que os objetos existem mesmo que estejam fora de vista aumentará suas habilidades de resolução de problemas quando forem mais velhos. Brincar de achou também é uma boa maneira de exercitar várias emoções positivas. Elas vão da surpresa à expectativa, empolgação e felicidade. Algumas pessoas dizem que podem se dar bem com apenas 4 horas de sono por noite. Mas os cientistas dizem que a maioria de nós adultos precisa de 6 a 8 horas. E a realidade é que qualquer coisa abaixo dessa média pode levar a uma séria privação de sono. Isso, é claro, se você não for um daqueles super dorminhocos. Essas pessoas são seres mágicos que se desenvolvem bem com menos de 6 horas de sono por noite. Elas funcionam adequadamente com esse pouco, mas também acordam naturalmente depois de apenas 4 ou 5 horas. Apenas 1 a 3% da população pode reivindicar esse título. Além disso, saiba que é genético. Você não pode se treinar para ser assim. Quando uma mulher está grávida, seu cérebro passa por muitas mudanças que a preparam para o parto. E a parte de seu cérebro responsável pelos sinais sociais diminui. Isso faz com que o cérebro seja mais eficiente no cuidado com o bebê. Mas não se preocupe, ele não fica assim. Ele retorna ao seu tamanho padrão após a gravidez. Em um dia, seu corpo produz 1 litro de saliva. Isso equivale a cerca de 303 litros por ano. E em uma vida inteira, é possível encher 2 piscinas olímpicas com saliva. Imagine nadar em uma! Que nojo! Isso é perturbador e nojento ao mesmo tempo. Os seres humanos têm um superpoder secreto escondido em nossos estômagos, o ácido estomacal. Ele tem um pH de aproximadamente 1 e é uma das substâncias mais ácidas do mundo. É tão poderoso que pode dissolver metais, e o estômago precisa desenvolver um muco protetor especial para evitar que todo o seu corpo se dissolva. Mas não tente comer metais, eles podem ser tóxicos. Se você respirar fundo, seu pulmão esquerdo será preenchido com muito menos ar do que o direito, porque ele é menor. Seu coração ocupa bastante espaço, então o pulmão esquerdo precisa abrir espaço para ele. Os pulmões são divididos em lobos. O direito tem 3 e o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos. Seus pulmões não são os únicos órgãos que não são proporcionais em tamanho. Seus rins também são um pouco diferentes. O esquerdo é geralmente um pouco maior que o direito. Se você já se perguntou qual é o tamanho deles, seus rins são do tamanho de um punho. Todo mundo sabe que os tubarões têm dentes fortes, mas a camada externa de nossos dentes, chamada esmalte, é tão forte quanto a que cobre os dentes dos tubarões. O esmalte também é a substância mais forte do corpo. Ele protege nossos dentes de todos os tipos de danos para que você possa comer sua comida favorita em paz. As unhas dos pés crescem 2 vezes mais lentamente do que as unhas das mãos. E se houvesse um esporte olímpico que determinasse qual unha cresce mais rápido, a unha do mindinho sempre ficaria em último lugar, pois é a unha que cresce mais lentamente de todas. A razão para isso é que alguns dedos não são usados tanto quanto outros e não têm tanto suprimento de sangue. Há animais estranhos, como camarões e caranguejos, que abandonam seus esqueletos para crescer. Não fique chocado ao saber que fazemos a mesma coisa. Não abandonamos literalmente nosso esqueleto, é claro, mas regeneramos lentamente um novo esqueleto a cada 10 anos. Portanto, em toda a nossa vida, mudaremos nosso esqueleto cerca de 8 vezes. Há muitos anos, éramos répteis como o lagarto malvado do Homem-Aranha. Felizmente evoluímos e perdemos quase todas as nossas características de répteis, exceto a terceira pálpebra vestigial, que é praticamente visível na extremidade do olho, perto do nariz. Os répteis ainda têm isso. Ela é usada para proteger e limpar o olho. Se você tiver policória, seu olho pode desenvolver mais de uma pupila. Infelizmente, isso não melhorará sua visão.
Na verdade, pode piorá-la, mas na maioria dos casos não afetará muito sua visão. Essa condição é muito rara e geralmente começa na infância, mas também pode se desenvolver mais tarde na vida. A dermatografia é uma condição geralmente inofensiva que permite que você escreva em sua pele. As pessoas que têm essa condição não precisam de cadernos para fazer anotações. Se você tiver essa condição e coçar a pele levemente, a vermelhidão pode durar meia hora. Isso pode ser útil em seu próximo exame, se é que você me entende. Outra condição única que algumas pessoas têm é a sindactilia, ou dedos dos pés com membranas. Isso ocorre quando os dedos dos pés são fundidos. Ninguém sabe o que causa isso, mas não é nada sério. Você sabia que sua língua é tão única quanto suas impressões digitais? Sim, eu também não. A língua tem formas especiais e figuras geométricas, como as impressões digitais, que diferem de pessoa para pessoa. Quem sabe no futuro, talvez possamos desbloquear nossos telefones dando uma lambidinha neles. Uma pessoa adulta é composta por cerca de 7 octilhões de átomos. Parece irreal, mas é verdade. Esse número é tão grande que nem consigo dizê-lo em um só fôlego. É 7 seguido de 27 zeros. A cera de ouvido parece cera e tem gosto de... É claro, não tenho ideia de qual é o gosto e, por favor, não tente descobrir. O que quero dizer é que, na verdade, não é cera. É uma combinação de gordura, células da pele, sujeira e suor. É importante para a saúde dos ouvidos porque os mantém limpos. Quilo por quilo, os ossos são muito mais fortes do que o aço. A mesma densidade de osso quase sempre supera a do aço. Mas se você comparar o mesmo volume de osso e aço, o osso quebrará antes do aço. Os ossos são feitos para serem leves e fortes. Se fossem feitos de aço, seríamos muito mais pesados e precisaríamos de muito mais energia para nos movimentar. Quando você nasceu, tinha mais ossos do que tem agora, pois a maioria deles se fundiu. Uma pessoa adulta tem 206 ossos, enquanto os bebês têm 300 ossos. Alguns desses ossos são feitos de cartilagem, que é flexível e macia. O osso mais forte, mais pesado e mais longo é o fêmur. Esse osso é o mais difícil de quebrar. Ele pode suportar até 30 vezes o peso do seu corpo, ou cerca de 2.721 kg. Tecnicamente, você poderia equilibrar 2 carros pequenos no fêmur e ainda assim ficar bem. A bioluminescência é um talento que alguns animais têm, como o peixe-anjo, os vagalumes, o peixe-lanterna e os seres humanos. Sim, você realmente brilha no escuro. Os cientistas descobriram que nós brilhamos, mas o brilho é 1000 vezes mais fraco do que o que nossos olhos podem detectar. Você pode se ver brilhando se tiver uma câmera ultrassensível. A quantidade de melanina em seus olhos determina a cor deles. Os olhos castanhos têm a maior quantidade de melanina, e os olhos azuis têm muito menos melanina. Entretanto, pessoas com heterocromia podem ter olhos de cores diferentes. Um olho pode ser azul e o outro pode ser marrom, ou qualquer outra cor, o que é legal. Às vezes, apenas metade do olho pode ter uma cor diferente. Quando espirramos, o ar que sai do nariz e da boca pode viajar a quase 161 km por hora. Nós espirramos porque algum irritante entra no nariz e o corpo espirra para removê-lo. E se você já ouviu falar que seus olhos cairão se você espirrar sem fechá-los, isso é mentira, não acontecerá nada. O coração é o único músculo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele bate mais de 3 bilhões de vezes na vida de uma pessoa e bombeia cerca de 9.500 litros de fluido vital diariamente. Portanto, você deve cuidar bem dele, porque ele trabalha muito. Seu osso do cotovelo não é realmente um osso, mas um nervo. É por isso que quando você o atinge, tem a sensação de que 1000 formigas estão rastejando sob sua pele. Esse nervo é bastante longo, começa na coluna vertebral e termina nos dedos mínimo e anular. Quase todos nós já ouvimos dizer que o nariz e as orelhas nunca param de crescer. Bem, isso não é bem verdade. Nossos narizes e orelhas param de crescer quando nos tornamos adolescentes, mas ficam maiores à medida que envelhecemos, porque a gravidade os puxa. Portanto, na verdade, eles estão se esticando, não crescendo. Quando você não dorme o suficiente, o cérebro pode literalmente começar a se alimentar dele mesmo. 13 proteínas de neurônios são destruídas quando não se tem uma boa noite de sono. É muita energia cerebral a ser perdida. Em vez de terminar aquele episódio de sua série favorita, vá para a cama. Não vale a pena. Quando você está bem descansado e dorme o suficiente, seu cérebro pode criar eletricidade para alimentar uma lâmpada. E seus neurônios podem enviar mais mensagens do que todos os telefones do mundo juntos.
Eles viajam a cerca de 241 km por hora e os sinais transmitidos pelos neurônios motores podem viajar 2 vezes mais rápido. Bem, dê uma olhada nisso. Tem pessoas que conseguem dobrar o dedo mindinho para baixo sem dobrar o dedo anelar. Mas a maioria acha difícil ou até impossível fazer isso. Quando movem o dedo médio ou o dedo mínimo, tendem a dobrar levemente o dedo anelar também. Sim, eu também. Luxação do globo ocular é uma condição extremamente rara em que as pessoas podem fazer com que seus olhos se projetem para fora da órbita. Infelizmente, essa habilidade tem suas desvantagens. Pode causar vários problemas oculares. Alguns grupos indígenas, como os tibetanos, podem sobreviver em altitudes tão altas quanto o Monte Everest. Essa rara habilidade provavelmente surgiu após anos de evolução. Os ancestrais dos tibetanos modernos viveram em regiões altas por milhares de anos e desenvolveram adaptações nas células vermelhas do sangue, tornando possível a sobrevivência com níveis perigosamente baixos de oxigênio. Os Bajau são nômades do mar que vivem no sudeste da Ásia. Esse povo desenvolveu um baço extra grande que serve como repositório de células sanguíneas ricas em oxigênio. Graças a isso, eles podem facilmente passar de 5 a 10 minutos pescando embaixo d'água sem respirar uma única vez. Cerca de 14% da população não tem um músculo palmar longo. Isso é um fato. Na verdade, ele é uma parte rudimentar do corpo e sua necessidade desapareceu no processo de evolução. Portanto, se você não tem esse músculo, não se preocupe. A ausência dele não afeta em nada o trabalho do seu antebraço. Cerca de 5 a 37% das pessoas já nascem sem os dentes do siso. Esses dentes não são mais necessários. Eles eram importantes para nossos ancestrais, pois ajudavam a mastigar alimentos duros como nozes, raízes e carne, e bala de água salgada. Não, eu inventei isso. Mas como a maioria dos alimentos que comemos hoje é processada, os dentes do siso são agora um mero atavismo. A maioria das pessoas tem apenas um redemoinho capilar no sentido horário, mas 5 em cada 100 pessoas têm uma coroa dupla, e se ambos os redemoinhos forem direcionados no sentido anti-horário, isso torna a pessoa ainda mais exclusiva. Alguns cientistas acreditam que há uma ligação genética entre a direção da espiral do cabelo e a lateralidade. Um pouco mais de 8% das pessoas destras têm redemoinhos capilares no sentido anti-horário, mas nos canhotos esse número aumenta para 45%. O cérebro masculino envelhece mais rápido do que o feminino. À medida que envelhecem, os homens começam a se queixar de problemas de memória e falta de concentração com cada vez mais frequência. Ao mesmo tempo, as mulheres não têm problemas tão graves de memória, mas se sentem deprimidas com mais frequência. Qual você escolheria? Quando alguém está mentindo, seu próprio nariz denuncia. Psicólogos da Universidade de Granada descobriram que quando uma pessoa conta uma mentira, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno recebeu o nome de, adivinhe só, efeito Pinóquio. Os japoneses têm bactérias específicas em seus intestinos. Essas bactérias os ajudam a digerir o sushi. Os japoneses comem regularmente algas marinhas cruas há séculos. Os micro-organismos que habitam a superfície dessas algas marinhas entraram em seus corpos e se desenvolveram ativamente. Atualmente, essas bactérias ajudam os japoneses a digerir alimentos crus e a evitar diversos problemas relacionados à alimentação. Os humanos têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés. A contagem de pelos de uma pessoa e de um chimpanzé é aproximadamente a mesma. A única diferença é que os pelos humanos são, em sua maioria, inúteis e tão finos que é quase impossível vê-los. Os seres humanos não têm mais genes do que outras espécies. De fato, as pessoas têm menos genes do que uma minhoca. Os tomates também têm muito mais genes do que você. Mas somos criaturas tão complicadas. Bem, recentemente os cientistas concluíram que o número de genes que um genoma contém não está intimamente ligado à complexidade de um ser vivo. Vamos respirar um pouco. Falando nisso, seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão esquerdo é um pouco menor, pois precisa abrir espaço para o coração. Seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. Isso equivale a mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Há também mais de 300 milhões de alvéolos, que são pequenos sacos de ar em forma de balão em seus pulmões. As pessoas têm 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas isso não é tudo. Que tal a termocepção, o sentido do calor, ou a percepção da dor, a percepção dos dedos dos pés para cima, ou sua consciência corporal, propriocepção?
Para descobrir o que é, feche os olhos e toque o nariz. Entendeu? Isso é propriocepção em ação. Essa lista pode ser muito maior. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Seus dedos ficam enrugados depois de passar muito tempo na água. Dedos murchos são causados pelo estreitamento de seus vasos sanguíneos. Quando você fica na água por muito tempo, o sistema nervoso faz com que os vasos sanguíneos se contraiam. Seu corpo envia o sangue para fora dessa área, e essa perda de sangue torna os vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre eles, formando aquelas ruguinhas engraçadas. Os cientistas acreditam que esse processo nos ajuda a ter uma melhor aderência quando nossas mãos e pés estão molhados. Há 3 tipos de células cone nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromatismo têm 4 cones em seus olhos. Esse recurso permite que elas vejam até 100 milhões de tons diferentes. Essa anomalia de visão é extremamente rara e é muito mais comum em mulheres do que em homens. Curiosamente, a maioria das pessoas com tetracromatismo nem percebe que vê o mundo com mais brilho do que os outros. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. 2 pessoas em cada 10 mil têm pupilas de formato incomum. Mais comumente, elas se assemelham a buracos de fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. É interessante notar que algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão. Apenas de 3 a 22% das pessoas no mundo têm dedo de Morton. Trata-se de uma estrutura de pé em que o segundo dedo é mais longo que o primeiro. Tanto David e Michelangelo quanto a Estátua da Liberdade têm essa característica corporal em comum. Ei, dedos para cima! Em algumas pessoas, a saliva se acumula em uma glândula sob a língua. Ela pode então ser expelida em um jato quando a pessoa pressiona essa glândula. Se a boca estiver aberta no momento, o jato pode atingir vários metros. Esse processo, chamado glicking, pode ocorrer espontaneamente. Uma pessoa acidentalmente empurra a língua contra a glândula enquanto come, boceja, fala ou escova os dentes. E pronto! Até 35% das pessoas podem fazer glicking, mas apenas 1% pode fazê-lo por querer. Eu tinha um amigo na faculdade que fazia isso. Sim, era estranho. Cerca de 18 a 35% das pessoas têm uma reação interessante à luz do sol. Elas espirram. Esse fenômeno tem seu próprio nome, reflexo do espirro fótico. No idioma grego, ele é chamado de espirro de sol. Assim como as salamandras recuperam a cauda, os seres humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Esse é um material semelhante à borracha que envolve nossas articulações. Recentemente, os cientistas descobriram que a cartilagem pode ser capaz de se reparar sozinha, de forma mais eficaz no tornozelo, não tão bem no joelho e menos eficaz no quadril. O cérebro humano é 73% de água, assim como o coração. Por isso, se seu cérebro perder até 2% de líquido, você começará a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, diminui sua capacidade de atenção e prejudica seu humor. Portanto, beba água. Seu cérebro está constantemente processando um monte de informações visuais, cerca de 600 milhões de bits por minuto. Tudo começa quando a luz atravessa a córnea, a camada externa transparente que protege o seu olho. Em seguida, a luz se transforma em sinais elétricos. Eles viajam até o cérebro, que os interpreta nas imagens que você vê. Esse processo complicado leva milissegundos para acontecer. As pessoas que vivem até os 110 anos ou mais, também conhecidas como supercentenárias, podem ter um segredo. Pesquisadores descobriram que suas células imunológicas, chamadas linfócito T auxiliar, podem mudar e se adaptar aos estágios finais do envelhecimento. É provável que essas células os protejam contra vírus e outros problemas de saúde. Nós nos tornamos multitarefas impressionantes graças à tecnologia. Ou melhor, é o que parece. O cérebro humano não consegue se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. O que ele pode fazer é alternar entre várias tarefas muito rapidamente. Mas isso diminui sua capacidade de atenção e prejudica sua memória de curto prazo e a capacidade de aprender. Portanto, deixe o celular de lado. Sabe quando você está com o nariz entupido e só consegue pensar nas noites em que respirar bem não era uma preocupação? Nossos corpos trabalham muito para nos manter confortáveis todos os dias. Portanto, no espírito de sermos gratos, vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas incríveis que o corpo humano faz a cada minuto. Vamos começar pelos nossos olhos, que estão constantemente transmitindo muitas informações visuais ao cérebro. A córnea atua como um portão de entrada, curvando a luz com habilidade.
A íris, ou a parte colorida, ajusta a dose de luz e a lente focaliza o restante na retina, que transforma toda essa luz em sinais elétricos que são enviados ao cérebro para a interpretação. Parece muito trabalho, mas tudo isso é feito em milissegundos. Isso significa que, em um único minuto, nosso cérebro lida com cerca de 600 milhões de bits de dados visuais. Mais da metade do nosso corpo é composta de água, 55% se você for uma senhora e 65% se for um cavalheiro, para ser mais precisa. Para garantir que esse equilíbrio de água esteja sempre sob controle, nossos corpos vêm equipados com um monitor de hidratação. Ele está sempre observando a quantidade de água que estamos perdendo, por meio de coisas como suor ou até mesmo respiração. Se apenas 1% da quantidade de água estiver faltando, começaremos a sentir sede. Também não estaríamos aqui se não fosse por esses corações batendo em nosso peito. Bem, na verdade, apenas um coração por pessoa. A velocidade com que ele bombeia pode mudar dependendo da sua forma física, dos seus sentimentos, do seu tamanho e até mesmo se você estiver fazendo uma nova postura de yoga que exige um pouco mais de esforço. Em média, os médicos dizem que os adultos têm entre 60 e 100 batimentos cardíacos por minuto quando estão em repouso. Quanto mais em forma você estiver, menor será a pressão exercida sobre o seu coração, e você pode até mesmo acabar tendo uma frequência cardíaca tão baixa quanto 40 batimentos por minuto. Cada vez que esse órgão dá uma pequena batida, ele está empurrando cerca de 70 mililitros de sangue pelo corpo. Se a sua frequência cardíaca em repouso for de 80 batimentos por minuto, seu coração está empurrando 5,6 litros de sangue a cada 60 segundos. Você já se perguntou com que rapidez seu corpo se recupera depois de perder sangue? Temos, em média, cerca de 4,7 litros de sangue em nosso corpo adulto. Quando um deles é perdido, nosso corpo começa a trabalhar duro para substituí-lo. E isso é mais rápido do que você imagina. Em 24 horas, a perda de volume é substituída. E em poucas semanas, estamos como novos. Isso ocorre porque, a cada segundo, nosso corpo produz cerca de 2 milhões de novos glóbulos vermelhos, ou seja, 120 milhões a cada minuto. Quando se trata de glóbulos brancos e plaquetas, o processo é ainda mais rápido. Nosso mecanismo de respiração também é fascinante. Para os adultos, a contagem normal de respirações é de 12 a 20 respirações por minuto. Os bebês, entretanto, têm uma taxa mais rápida de 30 a 60 respirações por minuto. Quando você inspira ar, é necessário o esforço de toda uma equipe. O centro de comando do seu cérebro envia sinais para o diafragma, dizendo para ele se achatar. As costelas e os músculos abdominais se ajustam para permitir que o tórax se expanda, puxando o ar para os pulmões. A expiração é um pouco mais fácil. O ar usado é empurrado para fora pelos pulmões elásticos. Mas, quando você está fazendo um pouco mais de esforço, é quando os abdominais ajudam um pouco mais no processo de expiração. Quando se trata de leitura, nosso cérebro pode ampliar essa habilidade, às vezes atingindo até 1000 palavras por minuto. Se você fizer as contas, significa que seu cérebro pode ler um livro de 300 páginas em apenas 2 horas e meia. Uma característica interessante sobre como nosso cérebro processa a leitura é que ele não necessariamente o faz em linha reta. De fato, nossos olhos fazem esses movimentos únicos chamados sacádicos. São saltos rápidos pelo texto, para frente e para trás. Às vezes é um grande salto, outras vezes é um pequeno salto. Eles nos ajudam a absorver rapidamente toneladas de informações e acontecem várias vezes a cada segundo. O tamanho do salto depende de nossa capacidade de leitura e de nossa familiaridade com o assunto em questão. Quer saber mais sobre uma variedade de tópicos como ciência, cultura pop ou história? Não deixe de se inscrever para se manter atualizado com nossos vídeos mais recentes. Nossa pele é o maior órgão que possuímos e está sempre trocando cerca de 30 mil células a cada 60 segundos. Na maioria das vezes, nem percebemos, mas nossos rostos e corpos estão constantemente removendo camadas. Sim, grande parte dessa poeira em sua casa é você. É uma jornada de 1 mês para que essas células frescas da pele apareçam na superfície, e esse processo se acelera ou desacelera com a idade. Aos 60 anos ou até mais tarde, pode levar até 8 semanas para a renovação das células, e esse acúmulo de pele faz com que a tez pareça um pouco opaca. Felizmente, há muitos produtos que podemos usar hoje em dia para ajudar com a pele seca, como hidratantes e sérums. Não é possível falar sem a língua.
Bem, tecnicamente você pode, mas a maioria das pessoas não entenderá nada do que você está dizendo. Nossa língua se une aos lábios e dentes para transformar os sons da garganta em palavras que façam sentido. A língua em si é flexível e rápida, capaz de emitir mais de 90 palavras por minuto, usando uma variedade de mais de 20 movimentos. Embora possamos vocalizar sem usar a língua, precisamos dela para pronunciar consoantes como T, D, L e R. Esse importante órgão é a mesma razão pela qual os papagaios podem nos imitar com tanta facilidade, embora a maioria deles não tenha ideia do que está dizendo. Essas aves têm uma língua grossa e, embora tenham menos movimentos musculares, isso as ajuda a imitar a fala humana com bastante precisão. Portanto, tenha cuidado com o que você diz perto deles. Os seres humanos também piscam de 15 a 20 vezes por minuto. Isso pode não parecer muito, mas significa que passamos cerca de 10% do tempo em que estamos acordados com os olhos fechados. Durante muitos anos, os cientistas acreditaram que o piscar tinha um único objetivo: manter os olhos úmidos. A propósito, é principalmente por isso que produzimos lágrimas e, com a ajuda das pálpebras, isso cria uma pequena cobertura para todo o globo ocular, evitando a sensação de coceira. Entretanto, o ato de piscar faz mais. Um estudo realizado na década passada apontou que quando piscamos, nosso cérebro aciona um mini botão de reinicialização. Ele desliga algumas partes ligadas à visão e à atenção. E, como a atenção interfere na forma como percebemos o tempo, as piscadas poderiam ser como esses momentos de viagem no tempo para nossos cérebros, ou mini cochilos, se preferir. Em média, as pessoas têm cerca de 35 a 48 pensamentos por minuto. Isso depende de uma série de coisas, como o que passamos, como estamos nos sentindo e até mesmo onde estamos. Quando se trata da formação de pensamentos, sabemos que as células cerebrais podem se comunicar. Mas entender exatamente como nossas ideias surgem em nossas mentes ainda é um pouco misterioso. Nosso cérebro tem muitos neurônios, essas células fascinantes que disparam cargas elétricas para conversar entre si. São esses neurônios que liberam substâncias químicas cerebrais chamadas neurotransmissores. Pense nisso como notas de passagem que criam sinais elétricos e, à medida que esses sinais passam por milhares de neurônios, como uma onda, os pensamentos surgem em nossas cabeças. Cada vez que você come um lanche, está abastecendo essa usina de energia que é o seu corpo. Uma única caloria de seu alimento equivale a cerca de 420 unidades de energia chamadas joules. Se você ingere 2.000 calorias por dia, está transformando isso em quase 6.000 joules a cada minuto. E é assim que tudo acontece. Depois que você come, o alimento passa pela boca, desce até o estômago e se transforma em pequenos pedaços na corrente sanguínea. Imagine pequenos caminhões de entrega que transportam oxigênio e outras substâncias úteis para suas células. Uma vez lá dentro, essas células têm mini fábricas chamadas mitocôndrias. Elas são responsáveis por transformar essas entregas em trifosfato de adenosina, ou ATP. Essa é a moeda energética de nossas células, usada para produzir mais células, ajudando-nos a nos movimentar ou até mesmo a enviar mensagens por meio de impulsos elétricos para outras células. Pensando bem, isso com certeza me faz querer ser mais gentil com o meu corpo por tudo o que ele faz. E você? Ei, pode falar mais alto? Acabei de devorar uma pizza inteira. É que depois de comer muito, nossa audição costuma ficar menos aguçada. Durante a digestão, grande parte de nosso fluxo sanguíneo é direcionada para o estômago, tirando um pouquinho dos demais órgãos. Então, da próxima vez que quiser ouvir sua banda preferida em um show ao vivo, faça uma refeição mais leve para manter seus ouvidos em sua melhor forma. Acima do estômago e do rim esquerdo, temos um órgão mágico que consegue crescer de novo se retirarmos uma parte dele. Nosso fígado consegue se regenerar formando células novas, chamadas de hepatócitos. Elas começam a se multiplicar assim que o fígado é danificado. A seriedade do dano é que define se ele irá se regenerar por completo e o tempo que levará para fazer isso. Você já parou para pensar o que é pior para o seu corpo? Não dormir ou não comer? Ao que tudo indica, não dormir o suficiente é mais perigoso. Isso porque ele não descansa, ficando exposto a mais riscos. Após 24 horas sem descansar, você pode começar a ter problemas de memória e enfrentar dificuldades para se concentrar. Com apenas 17 horas sem dormir, você já começa a se sentir cansado e um pouco grogue, irritado, tenso e mais emotivo. Preciso tirar uma soneca. Seus receptores de dor também ficam mais sensíveis, então tudo doerá mais do que deveria.
E isso afeta a sua audição também. O quê? Por outro lado, você pode passar tranquilamente 24 horas sem comida, até que seu corpo perceba que parou de comer. Nas primeiras 8 horas, você continuará digerindo as últimas refeições que fez. Após esse período, começará a usar as gorduras armazenadas para obter energia. Não se alimentar por mais de 24 horas fará seu corpo começar a comer suas próprias proteínas, então começará a haver perda muscular. Nem sempre é seguro beber água da chuva. Ela pode conter bactérias e vírus prejudiciais à saúde. Outra coisa, em locais muito poluídos, ela pode carregar até materiais prejudiciais. Algumas comunidades por aí dependem inteiramente da água da chuva como fonte primária de hidratação. Mas será que ela possui algum benefício para a saúde? Certamente não, de acordo com estudos recentes. Algumas dessas substâncias de risco podem ser retiradas após a fervura, mas é melhor prevenir e só tomar água de fontes 100% seguras para o consumo humano. Nossos corpos produzem suor para regular a temperatura e para fins de hidratação, como a que precisamos nas palmas das mãos para ter uma pegada mais firme. Mas o suor não aparece somente na pele, ele sai por cerca de 5 milhões de poros pelo corpo. Pisamos em 1/4 de nossos ossos todos os dias. Temos um pouco mais de 200 deles, e cerca de 1/4 fica em uma região muito pequena, nos pés. Como temos 26 ossos em cada pé, são 52 nos dois. Nossos olhos produzem lágrimas por muitos motivos, entre eles proteger a si mesmos de infecções ou limpar sujeiras, como fumaça e poeira, e também para extravasar a tristeza. Mas a quantidade de lágrima que produzimos é surpreendente, até 110 litros por ano, quase dá para encher uma banheira. Uau, isso é impressionante! Nossa pressão sanguínea acorda horas antes de despertarmos. Isso porque de manhã o corpo produz um monte de hormônios como adrenalina e noradrenalina. Eles nos dão um impulso energético nas primeiras horas do dia, mas também aumentam nossa pressão sanguínea, que geralmente fica mais alta entre as 6 da manhã e o meio-dia. Durante a noite, como tecnicamente deveríamos estar dormindo e não fazer nenhuma atividade física, ela cai em até 20%. Por falar em fluidos virais, nosso sangue corresponde a aproximadamente 10% do nosso peso corporal total. É comum pensar que somos compostos mais por músculos, reservas de gordura e ossos, mas há muito mais coisas envolvidas. Em um adulto com boa forma física, os ossos são responsáveis por 15% do peso total. Entre 40% e 45% é de músculos, 15% das reservas de gordura e o resto são coisas como pele, tendões, pelos e outras coisas boas. Vamos ver, somando tudo isso dá, sim, 100%. Seus pulmões não são gêmeos, mas apenas irmãos. É que o tamanho e formato deles é diferente. O direito é maior e costuma pesar mais. E a culpa é do coração, já que ele fica um pouco mais para a esquerda. Isso cria uma pequena incisão no pulmão esquerdo, chamado de impressão cardíaca, que é também o que cardiologistas engraçadinhos fazem em show de comédia. O pulmão direito pode ser maior, mas é um pouco mais curto, já que precisa abrir espaço para o fígado. Muitas das medidas do corpo são bastante simétricas de forma surpreendentes. Se você esticar os dois braços como se fossem asas e medir a distância entre um e outro, certamente terá um comprimento que equivale à sua altura. Com base nessas medidas parecidas, especialistas conseguem até formular teorias sobre como os humanos antigos eram. Parece que temos evoluído para nos tornarmos cada vez mais simétricos, ficando mais atraentes e parecendo mais saudáveis para atrair parceiros. E mais, como evoluímos para também andar sobre duas patas? Nossos traços simétricos ajudam a nos movimentarmos com uma quantidade mínima de energia, pois isso cria equilíbrio. Os humanos não são campeões naturais no quesito farejar, mas o nariz é capaz de captar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Cientistas ainda estão pesquisando sobre o assunto e acreditam que esse número pode ser maior. Algumas raças de cachorros podem conseguir sentir cheiros de 10.000 a 100.000 vezes melhor que a gente. Mas o melhor nariz do reino animal é do elefante, por causa da quantidade extraordinária e tipo de genes de receptores olfativos, mais de 10.000, enquanto os humanos e chimpanzés possuem menos de 400. Você pode pensar que seus dedos mínimos são os mais frágeis da mão, mas sabia que eles são muito mais fortes do que parecem? Caso se machuquem ou forem arrancados, a força total de nossa pegada cai em até 33%. O líquido do nosso estômago, composto por ácido clorídrico, cloreto de potássio e cloreto de sódio, é muito mais poderoso que qualquer alimento ácido que você possa imaginar, como o limão, abacaxi ou tomate.
O pH de um ácido estomacal saudável deve estar entre 1 e 3, então, pensando bem, ele só perde para o ácido de baterias. Nossos fios de cabelo são fortes também, tanto que pesquisas estão sendo feitas para dobrar a resistência deles a materiais feitos por humanos. Uma cabeleira saudável deve conseguir suportar até 12 toneladas. Essa força vem de uma proteína chamada queratina, que está presente também nas unhas e na pele. Apenas 1/3 dos humanos possui visão perfeita. Há muito mais óculos e lentes de contato por aí do que você imagina, totalizando cerca de 66%. Mesmo sem nenhum problema visual, nossos olhos acabam enxergando menos com o passar do tempo. Quando uma pessoa nasce, a cabeça equivale a 1/4 do comprimento total. Aos 25 anos de idade, ela corresponde a apenas 1/8 da altura. Isso porque essa parte não muda muito de tamanho à medida que crescemos, ao contrário do resto do corpo, principalmente as pernas e o tronco. Os cérebros são como computadores superpoderosos, e uma única célula cerebral humana consegue reter 5 vezes mais informação que a Enciclopédia Britânica inteira. Você já ouviu falar nela? Ainda precisamos determinar a quantidade exata de dados que o cérebro pode armazenar, mas em termos eletrônicos, a capacidade de armazenamento dele é de cerca de 2.500 terabytes. Para se ter uma ideia, os arquivos nacionais da Grã-Bretanha, que já possuem mais de 900 anos de história, só armazenam 70 terabytes. Deve ser por isso que o cérebro precisa de mais oxigênio que os outros órgãos, cerca de 20% da quantidade total que entra no fluxo sanguíneo. E olha que ele só equivale a 2% do nosso total de massa corporal. Nossas atividades do dia a dia, além do efeito da gravidade, fazem com que a cartilagem de nossos tornozelos, joelhos, quadril, costas e pescoço se comprima aos poucos. Após dormir a noite toda, a cartilagem volta ao normal. Em média, você fica cerca de 1 centímetro mais alto pela manhã do que à noite. Você tem tanto pelo quanto um macaco. E não é um insulto. Mas suas impressões digitais não são únicas. Você pode ouvir melhor depois de cobrir os ouvidos. Essas afirmações são verdadeiras ou não passam de mitos? Quando uma pessoa está mentindo, seu próprio nariz pode entregá-la. É verdade? Sim. Pesquisadores da Universidade de Granada descobriram que, quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno foi chamado de o efeito Pinóquio. Que tal este? As pessoas têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés têm. Você acredita nisso? Surpreendentemente, esse fato também é verdade. A quantidade de pelos de uma pessoa e um chimpanzé, ou qualquer outro macaco do nosso tamanho, é aproximadamente a mesma. A única diferença é que o pelo do corpo humano é bastante fino e muitas vezes incolor. Isso torna difícil ver como é grande a quantidade. Seus pulmões são idênticos. Parece razoável, mas é verdade? Isso não passa de um mito. Seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão à esquerda é um pouco menor, pois precisa dar espaço para o coração. Por sinal, seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. É mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Eles têm também mais de 300 milhões de alvéolos, pequenos sacos de ar em forma de balão. Aposto que você já ouviu isto antes. Cenouras podem melhorar sua visão. Verdade ou mito? Infelizmente, isso não é verdade. As cenouras também não podem ajudá-lo a ter uma melhor visão noturna. Elas são, de fato, ricas em vitamina A, o que beneficia o corpo e protege os olhos. Mas mesmo esses vegetais não podem fazer com que você não use óculos, caso você precise. Algumas pessoas espirram quando olham para o sol. Bem, será que é verdade? E isso é verdade. Cerca de 25% das pessoas têm uma reação interessante à luz solar. Elas espirram. Esse fenômeno tem até seu próprio nome, o reflexo do espirro fótico. Raspar os pelos do corpo faz com que eles fiquem mais escuros e mais grossos. É verdade? Não se preocupe, isso é apenas um mito.
Pode parecer que os pelos do seu corpo mudaram de espessura, taxa de crescimento ou até mesmo de cor depois de raspá-los, mas é apenas uma ilusão. Raspar deixa as pontas dos folículos pilosos cegas. É por isso que eles parecem mais ásperos e escuros do que o normal. Mas assim que o pelo crescer novamente, terá a mesma aparência de antes de ser raspado. Você tem impressões digitais únicas. Isso deve ser verdade, certo? Um problema com esta afirmação é que os cientistas não podem provar que cada conjunto de impressões digitais é absolutamente único. Parece ser verdade, mas é impossível de verificar. E, embora isso seja improvável, pessoas com impressões digitais idênticas podem existir. As pessoas têm mais de 5 sentidos. É um mito ou realidade? Existem 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas que tal a termocepção, a sensação de calor? Nocicepção, a percepção da dor? Ou a percepção da sua consciência corporal, propriocepção? Feche os olhos e toque no seu nariz. Entendeu? Isso é a propriocepção em ação. Esta lista pode ser muito mais longa. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Para a sua segurança, seus dedos realmente ficam enrugados depois que você passa muito tempo na água. É verdade? Qual é a sua aposta? Os cientistas acreditam que sim, mas vamos do princípio. Dedos enrugados são causados pelo estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando você fica na água por um longo tempo, seu sistema nervoso faz com que seus vasos sanguíneos encolham. Seu corpo afasta o sangue dessa área, e essa perda de sangue torna seus vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre si mesma, formando aquelas rugas engraçadas. Os cientistas não têm 100% de certeza, mas acreditam que esse processo ocorre para ajudá-lo a ter uma melhor aderência quando suas mãos e pés estão molhados. Os humanos usam apenas 10% do cérebro. Espero que seja apenas um mito. Aparentemente você usa quase 100% do cérebro todos os dias. Este órgão está ativo o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Quando você está cochilando, seu córtex frontal, que é responsável pelos pensamentos complexos, e as áreas que ajudam você a sentir seus arredores, ainda estão trabalhando. Para algumas pessoas, o mundo é muito mais vibrante do que para outras. Por quê? Isso é realmente verdade. Existem 3 tipos de células cônicas nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas pode distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromacia têm 4 tipos de cones nos olhos. Esse recurso permite que enxerguem até 100 milhões de tons diferentes. Esta anomalia da visão é extremamente rara, e as mulheres a têm com mais frequência do que os homens. Mas você sabe a coisa mais engraçada sobre isso? A maioria das pessoas com tetracromacia nem percebe que vê o mundo de forma mais vibrante do que os demais. Às vezes você pode ouvir melhor depois de fechar os ouvidos. Bom, parece contraproducente, mas pode ser verdade? Na verdade, se você está em um lugar barulhento, por exemplo em uma boate ou em um show, deve fechar os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o trago, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do seu canal auditivo, para dentro do ouvido. Então vire essa orelha para o seu amigo. Voilá! Você pode evitar espirrar. Isso seria muito conveniente, mas talvez seja apenas um mito? É verdade. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Ele imediatamente freia todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Ok, você vai terminar aqueles 5 episódios da sua série favorita agora, e recuperar o sono perdido mais tarde. Mas é possível? Infelizmente não. Você pode tentar alcançar o sono no fim de semana ou tirar muitos cochilos à tarde durante a semana, mas não vai ajudar. Seu corpo não funciona assim.
Se você não dormiu o suficiente na noite anterior ou foi para a cama muito tarde, dormir até o meio-dia não vai salvar o dia. Pior ainda, dormir demais vai fazer você se sentir grogue. Algumas pessoas têm mais costelas do que outras. Será um mito? Não, é verdade. A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que resulta em 24 no total. Mas uma em cada 200 pessoas tem uma 25ª costela. É chamada de cervical e se forma na base do pescoço, acima da clavícula. Pode crescer à esquerda, à direita ou até mesmo em ambos os lados do corpo. As pessoas que têm costelas extras provavelmente não sabem nada sobre essa modificação. Isso ocorre porque uma costela extra raramente se forma completamente e pode parecer um fio fino de tecido. Nesse caso, você não a verá nem mesmo em um raio-x. Você deve esperar pelo menos meia hora depois de comer para poder ir nadar. Bom, parece razoável, mas é verdade? Isso é apenas um mito. A ideia geral por trás dessa afirmação é que comer uma refeição grande faz com que seu sangue flua em direção ao estômago para ajudar no processo de digestão. Ao mesmo tempo, seus músculos não recebem sangue suficiente, o que leva a câimbras. Mas na realidade, nadar logo depois de ter comido algo não é nada perigoso. Seu sangue não é desviado o suficiente para causar problemas sérios. O ronco de algumas pessoas pode ser mais ruidoso do que um aparelho de cozinha em funcionamento. O que você acha disso? Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis, o que é o mesmo volume que uma conversa regular. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, e isso é tão barulhento quanto um processador de alimentos em funcionamento. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. Isso pode ser verdade? Sim, 2 a cada 10 mil pessoas têm uma pupila com formato incomum. Mais comumente se assemelha a um buraco da fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. Curiosamente, algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão. Ei, não se assuste, mas a cada segundo seu corpo cria 25 milhões de células novas. Vou fazer as contas. Isso significa que em cerca de 15 segundos você terá produzido mais células do que a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Pense nisso da próxima vez que se sentir improdutivo. O cérebro corresponde a apenas 2% da massa corporal humana, mas acaba consumindo 20% de nosso estoque de sangue e oxigênio. Ele também pode produzir energia suficiente para acender uma lâmpada. Isso é, quando estamos acordados. Sabe qual é o maior órgão humano? É a pele. Ela é mais grossa nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Eu sei. Eu também odeio tirar poeira, mas você é parcialmente responsável por aquela camada de sujeira que está na tela da TV, sabia? Cada ser humano elimina cerca de 600 mil partículas de pele por hora, e a maioria da poeira da sua casa é composta por isso. Hoje em dia é considerado uma marca de beleza. Mas o que faz as pessoas nascerem com um arco do cupido é bastante intrigante. Como nossos traços começam a se desenvolver antes mesmo de nascermos, parece que o arco do cupido é onde nosso rosto se fecha, no lugar em que o lado esquerdo se conecta com o direito, sabe? Enquanto nos humanos, isso pode não ser tão óbvio. Se você observar o nariz do seu cachorro, verá uma linha vertical abaixo das narinas. É isso mesmo. Os cães possuem esse zíper também. Sabia que você nasceu com mais ossos do que tem hoje? No nascimento, temos cerca de 300 deles, mas à medida que envelhecemos, alguns se fundem. É por isso que na fase adulta, acabamos tendo aproximadamente 200. Apesar de os dentes fazerem parte do sistema esquelético, eles não são ossos de verdade. São parecidos e possuem algumas características deles, como o fato de serem os elementos mais duros do corpo. Mas onde está o engano, então? É que tanto os dentes quanto os ossos contêm cálcio. Para ser mais específico, eles ficam com cerca de 99% de cálcio de todo o corpo. O restante fica no fluxo sanguíneo. Então, o que os torna diferentes? O processo de cicatrização e como devem ser cuidados. Enquanto os ossos conseguem se reparar e cicatrizar sozinhos, os dentes não são capazes disso. E é por isso que existem os dentistas. Não temos só digitais especiais, nossa língua também é única.
Pesquisas mostraram que as 10 mil papilas gustativas dela estão dispostas de um jeito único, específico para cada um de nós. Cerca de 80% do sabor que sentimos deve-se ao nariz. A combinação do paladar e do olfato é o que conhecemos como sabor. Isso provavelmente acontece porque o olfato é cerca de 10 mil vezes mais forte que o paladar. Da próxima vez que estiver escutando sua música preferida, preste atenção nas batidas do seu coração. Ouviu? Sim, é isso mesmo. Quando você está escutando música, a batida do seu coração entra em sincronia com o ritmo dela. E por falar nele, caso você já tenha se perguntado, ele bate em média 75 vezes por minuto. Isso significa que em um ano, um humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica. E o mais fascinante ainda é que se você conectar todos os seus vasos sanguíneos, ponta com ponta, terá um fio grande o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Mas isso doeria demais, então nem pense em tentar, ok? Somos a única espécie do planeta que tem um queixo. Ainda há discussões sobre esse assunto na comunidade científica, mas uma das conclusões já alcançadas é a de que ele existe para tornar nossa mandíbula mais forte. Como os humanos continuaram evoluindo, os dentes e músculos ficaram cada vez menores. Então precisavam de alguma coisa que os ajudasse a aumentar a resistência da mandíbula. Essa parte transparente do seu olho é chamada de córnea e ajuda a luz a penetrar nele. Também é a única parte do corpo que não é conectada a nenhum fluxo sanguíneo. Por quê? É que ela foi feita para tirar oxigênio diretamente da atmosfera. Se pegássemos toda a gordura encontrada em um corpo humano saudável, ela seria suficiente para fazer 7 barras de sabão. Nós também produzimos uma quantidade de saliva ao longo da vida que é suficiente para encher 2 piscinas. Que beleza, hein? Você já parou para pensar no quanto comemos durante uma vida inteira? Vou te poupar dos cálculos. Uma pessoa comum ingere quase 33 mil quilos de alimentos ao longo da vida. Só para se ter uma ideia, isso equivale a 6 elefantes. Que comilança! Cada um de nós carrega cerca de 2 quilos de bactérias por tempo indeterminado em nossos corpos. Mas, ei, não marque uma consulta ainda. A maioria delas é boa e possui funções específicas, como na digestão e no sistema imunológico. Se quiser medir precisamente a sua altura, faça isso pela manhã. É que você fica cerca de 1 centímetro mais alto assim que acorda. Vai por mim, não é mágica. A explicação é simples. Ao longo do dia, a cartilagem macia que fica entre seus ossos espinhais é amassada e comprimida, fazendo você parecer menor quando vai dormir. Sabemos que existe um tipo de energia se movendo ao redor de nossos corpos. Nós emitimos uma pequena quantidade de luz. Ela é fraca demais para ser vista por nossos olhos. Mas, se pensar direitinho, você está brilhando o tempo todo. O escritor Mark Twain disse uma vez: "O homem é o único animal que cora, ou que precisa corar." Quanta verdade! Mas nem todos os humanos conseguem ficar vermelhos. E quem é capaz faz isso de um jeito diferente. Será que existe algum motivo evolucionário que nos faz enrubescer? Parece que sim. Corar é uma forma de nos comunicarmos sem usarmos palavra alguma, assim como os cães abanam suas caudas quando estão felizes ou empolgados. Então, basicamente, ficar vermelho pode ser traduzido como "estou morrendo de vergonha", tipo quando arrepiamos ou sentimos frio. Se o olho humano fosse uma câmera, teria cerca de 576 megapixels. Nossa visão do mundo muda ao longo da vida. Assim que nascemos, enxergamos tudo de cabeça para baixo durante um tempo. Nosso cérebro é programado para mostrar imagens invertidas formadas na retina por meio de lentes convexas. Mas esse mecanismo não funciona imediatamente após o nascimento. Ei, aposto que você gosta de fazer exercícios aeróbicos e de levantar pesos. Mas o músculo mais forte do corpo humano não é aquele com o qual malha na academia. É o da mandíbula, que é parecido com um quebra-nozes. Sabe por quê? Para poder morder bem forte, gastando pouca energia. O músculo mais veloz fica nos olhos. Deve ser por isso que inventamos a expressão "num piscar de olhos", para quando alguma coisa acontece muito rápido. Sabia que o seu nariz vem com um recurso de autolimpeza que é acionado sempre que você espirra? Espirrar é basicamente uma forma de se livrar das partículas ruins que o nariz inalou. Você também acha que seu dedo mínimo é uma coisinha fraca e praticamente inútil? Pois saiba que ele é responsável pela metade da força da sua mão. Ainda não descobrimos precisamente por que as pessoas bocejam.
E não somos as únicas criaturas que fazem isso. Os babuínos, porquinhos da Índia e peixes beta bocejam para alertar outros animais a manterem distância. Os pinguins podem bocejar durante rituais de acasalamento. E as cobras fazem isso às vezes depois de comer uma boa refeição. Cara, pensa numa cobrinha feliz. Há teorias que sugerem que isso nos ajuda a obter mais oxigênio, enquanto outras indicam que os bocejos ajudam a regular a temperatura corporal. De qualquer forma, ainda não há uma certeza. Nossas orelhas e narizes são os únicos órgãos que continuam a aumentar de tamanho ao longo da vida. Os olhos ficam mais ou menos do mesmo tamanho quando crescemos. Quando completamos 3 meses de vida, as córneas costumam alcançar o tamanho máximo. Ninguém sabe realmente por que precisamos do apêndice, mas ele sempre fica no final do livro. Ops, apêndice errado. Alguns pesquisadores afirmam que o apêndice humano ajudava nossos ancestrais a processar a casca das árvores e o que quer que estivessem comendo naquele momento. Como temos uma dieta muito mais equilibrada agora, esse órgão pode desaparecer do nosso corpo sem consequências. Outra coisa sem finalidade no nosso corpo são os dentes siso. Sim, eram úteis quando os dentistas não existiam, mas agora podemos viver sem eles. Nosso cérebro crescerá cerca de 2% se formos nos aventurar no espaço. Sob gravidade normal, acredita-se que o fluido nele se move naturalmente para baixo quando estamos de pé. Mas há evidências de que a microgravidade impede isso, resultando no acúmulo de líquido no cérebro e no crânio. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele é muito menor do que aos 30. E começa a encolher aos 40. Acontece com todo mundo, então você só precisa seguir em frente e manter seu amigo ocupado e ágil. Se você olhar nos seus olhos no espelho, verá um pequeno círculo rosa no canto dele. Esta é a terceira pálpebra, que é inútil para nós, mas valiosa para animais, como pássaros, para evitar que a poeira e os detritos entrem nos olhos. Isso pode não lhe parecer estranho se você já ouviu falar sobre seleção natural. Resumindo, ela mantém as partes do corpo ao longo das gerações, mas algumas delas são prejudiciais. Então são eliminadas na próxima, enquanto outras vão permanecendo, assim como a terceira pálpebra. Não é só o nosso cérebro que encolhe à medida que o tempo passa, nós também diminuímos drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal é compactada. Funciona de modo contrário também. Quando descansamos à noite, nossos ossos também relaxam, então acordamos mais altos do que quando fomos para a cama na noite anterior. Nossos ouvidos nos ajudam a manter o equilíbrio, então ouvir não é a única função deles. Nosso sistema vestibular ocupa o ouvido interno. Os canais dele contêm fluidos e sensores minúsculos que se parecem um pouco com pelos, nos ajudando a manter o equilíbrio. Quanto aos pelos, apenas algumas partes do corpo não são cobertas por eles. As palmas das mãos, as solas dos pés e os lábios. Os pelos crescem até no umbigo, com a finalidade de juntar fiapos. O meu faz um ótimo trabalho. E não só fiapos. Ele contém uma enciclopédia animal inteira, com uma variedade de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas também podem ser encontradas no solo do Japão, e até mesmo algumas bactérias típicas das calotas polares. Veja, você tem toda uma expedição naval acontecendo e nem sabia. Apenas cerca de 43% de você é você. Sua composição tem mais de 50% de pequenas criaturas que vivem principalmente no seu intestino e em outras partes do corpo sem nunca sair delas. Ainda assim, mesmo que sejam menos células do que micróbios, existem, em média, cerca de 100 trilhões delas em você. Com isso em mente, seus genes são menos da metade da sua composição. Considerando todos os micróbios que habitam seu corpo e contando seus genes, haverá algo entre 2 e 20 milhões de genes e suas combinações. Se você dorme, e eu recomendo que durma, isso não significa que todo o seu corpo faça isso. Às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações, e os relatórios geralmente levam tempo. Uma coisa que realmente descansa durante o seu sono é o seu nariz. Você não vai sentir nenhum cheiro ruim enquanto dorme. O fato é que o olfato é desativado à noite. Se houver algum cheiro terrível no seu quarto, você nem será incomodado. Os cientistas acreditavam que podíamos distinguir cerca de 10 mil cheiros, não? Pesquisas recentes mostraram que podemos sentir mais de 1 trilhão de cheiros. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os odores podem até evocar algumas memórias distantes. Enquanto isso, nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. É assim que a memória central funciona.
Ela nos dá confiança para acreditar que tudo o que lembramos é real, mesmo que devêssemos confiar em menos detalhes. Você não se importa se eu lhe chamar de mamífero, não é? Bem, entre nós mamíferos, apenas os humanos conseguem andar sempre sobre os 2 membros posteriores e manter essa postura por toda a vida. Você pode querer dizer que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna, enquanto os gorilas têm a ajuda dos braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, começam a derramá-lo na corrente sanguínea quando não há quantidade suficiente desse elemento no sangue, equilibrando seu corpo. E vice-versa. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. Nossa altura, forma do corpo e cor da pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo durante nossa vida. Por exemplo, se alguém mudar das planícies para as montanhas, eventualmente desenvolverá mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, quem for de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, terá a pigmentação da pele um pouco mudada para se adaptar. Nosso tempo de vida está programado dentro das nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas possuem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, elas interrompem a divisão quando e se atingimos os 100 anos. Se encontrarmos uma maneira de enganá-las para que desliguem o cronômetro, poderemos viver para sempre, mas seríamos um enorme monte de rugas até lá. A gordura corporal atua como material isolante, reserva de energia e amortecedor de impactos. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, pois é onde estão seus órgãos internos. Se algo lhe acontecer, essa camada também pode proteger esses órgãos de danos graves. Seu crânio não é um único osso. Consiste em 22 diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o cérebro. A mandíbula, ou maxilar inferior, é o único osso do crânio que só é mantido preso à cabeça com tecidos conjuntivos e músculos. É isso que a torna tão móvel. É possível movê-la na direção desejada. E o menor osso de todo o corpo fica dentro do ouvido. Ele se chama estribo e não é maior do que um grão de arroz. Alguns dos músculos mais fortes não estão nos braços ou pernas, e sim na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte possível para você comer normalmente. E sabe aqueles que permitem movimentar as orelhas? Esses são os temporais, localizados acima das têmporas. Eles também ajudam a mastigar os alimentos. Nós temos 2 músculos realmente rápidos, que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos em menos de 1/10 de segundo. Reconhecemos apenas as cores roxo azulado, verde amarelado e amarelo avermelhado. Todo o resto é uma combinação dessas 3. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, pois cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média. Seu estômago tem uma capacidade impressionante de armazenar até 2 litros de líquidos, uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de alimentos sólidos que pode caber no estômago, já que a comida é processada com os dentes antes de chegar lá. Não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas quem sabe, provavelmente um frango de bom tamanho pode caber. E como já dizia minha avó, sempre sobra lugar para a sobremesa. Agora me mostre onde fica o seu estômago com todo aquele refrigerante, frango e sorvete. Se você está apontando para a sua barriga, não, ele fica mais para cima, escondido entre as costelas. Na barriga ficam os intestinos. Algumas pessoas até veem as cores como letras e números ou as ouvem. Aqueles que vivem mais perto do Círculo Polar Ártico podem distinguir diferentes tons de neve porque é o que eles veem o tempo todo. Para outros é apenas branco. Alguns idiomas só têm nomes gerais para as cores. Por exemplo, escuro significa tons frios como preto, azul e verde. Cores como branco, vermelho, laranja e amarelo são todas chamadas de quentes. Seu olho processa mais variações de cores quentes do que de frias. Tem uma tribo na Austrália que descreve a textura, a função de um objeto e a sua sensação em vez de sua cor. Eles não têm nenhum nome para as cores. Os Kandoshi, que vivem nas margens do rio Amazonas, no Peru, não têm uma palavra que descreva o próprio conceito de cor. Em vez disso, o nome de um pássaro amarelo será usado para descrever a cor amarela. Qualquer fruta madura significará vermelho e fruta não madura, verde escuro.
Muitas pessoas perdem sua capacidade de perceber algumas cores à medida que envelhecem. Por volta dos 70 anos de idade, suas lentes oculares se tornam amareladas. Esse filtro amarelo natural pela qual elas olham não as deixa distinguir o azul do roxo e o amarelo do verde. Metade de seu cérebro é envolvida para processar informações visuais. Uma parte muito menor é deixada para perceber o sabor. É por isso que a cor dos alimentos ou bebidas pode aumentar ou inibir seu apetite. Você sempre escolherá a maçã mais vermelha, porque seu cérebro a percebe como a mais doce e mais madura. Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer. As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado.
Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria porque, bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo. Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós humanos temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele e o resto, haveria milhões de buracos no entanto. Trilhões mais provavelmente. Os corpos lançam a radiação térmica como uma pequena quantidade de luz. Esta luz é 1000 vezes menos visível que a luz normal, portanto você ainda não é uma lanterna. Respire fundo pelo nariz. O ar só sobe uma narina de cada vez e nossas narinas se revezam. Compartilhar é cuidar. Nosso cérebro nos diz quando nosso corpo dói, mas ele mesmo não sente dor. Não há receptores de dor no cérebro. Aquela sensação de seu estômago levantando é o que realmente acontece. Segure-se! Cada humano tem um cheiro único, exceto por gêmeos idênticos. Eles compartilham o mesmo DNA e o mesmo cheiro. Nossas impressões digitais não são apenas para nos identificar para a polícia se tivermos feito algo errado. As voltinhas permitem que nossa pele se estique para evitar danos e melhorar nosso sentido do tato. Quando você está assustado, pode se tornar muito mais forte do que antes. Talvez não levante um carro, mas você não sentirá dor ou fadiga tão rapidamente. A pele é o nosso órgão de maior tamanho e de crescimento mais rápido. Ela é forte, mas flexível. É uma barreira à prova d'água, mas respirável que nos mantém a salvo do mundo externo. A nossa pele se regenera, ajuda a regular a temperatura corporal e reduz a perda de água. Ela nos auxiliou no processo de evolução, desenvolvendo melanina, um pigmento natural que bloqueia a radiação UV prejudicial. Glândulas sudoríparas especiais ajudavam nossos ancestrais a regular sua temperatura enquanto caminhavam longas distâncias em condições desfavoráveis. Nosso corpo tem entre 2 e 5 milhões de glândulas sudoríparas. Quanto mais ativo você é, mais suor elas produzem. Além disso, temos um mecanismo para reconhecer que é hora de baixar a temperatura, para que continuemos a praticar exercícios físicos. Respirar não é apenas mover o ar para dentro e para fora. A maneira como você faz isso é importante, porque pode literalmente afetar a forma do seu rosto. Se você respirar pelo nariz, terá maçãs do rosto bem definidas com o tempo. Também tornará seu rosto mais largo, porque sua língua exercerá força contra a mandíbula. Se respirar pela boca, sua língua não terá um lugar para descansar, o que causará uma mudança na estrutura facial com o passar do tempo. Seu rosto pode ficar mais estreito e suas maçãs do rosto não serão tão visíveis. Além disso, se você respira pela boca, provavelmente tende a inclinar mais a cabeça para trás. Dessa forma, aumenta o conteúdo craniano na parte de trás do seu cérebro e muda diretamente toda a sua postura e a forma do pescoço e do rosto. A geração Y, ou pessoas nascidas entre 1981 e 1996, tende a esquecer mais das coisas do que as pessoas mais velhas.
A principal causa desse esquecimento vem de níveis mais altos de estresse. Então, ei, relaxe. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito porque compartilha espaço com o coração. Os seres humanos não têm dentes tão grandes quanto um tubarão-tigre, e em nós esses dentes também existem em menor quantidade. Mas uma pesquisa diz que, embora os tubarões tenham dentes revestidos com um esmalte muito resistente, eles não são mais fortes do que os nossos. Temos proteínas que colam nossos dentes para impedir que eles se quebrem por completo. Nós não os perdemos, ao contrário dos tubarões, cujos dentes não ficam presos às gengivas com uma raiz semelhante à nossa, então eles perdem aproximadamente um dente por semana. Já se perguntou por que você tem unhas nos dedos dos pés? As unhas são feitas de queratina. Essa é uma proteína que você pode encontrar em peles, garras, cascos e cabelos. Ao contrário das garras, nossas unhas são planas e largas. Elas protegem as pontas dos dedos dos pés e das mãos de ferimentos. Além disso, graças às unhas, temos um suporte rígido que nos ajuda a coletar e separar diferentes objetos. Seria difícil retirar um protetor da parte de trás de um adesivo ou pegar uma peça de quebra-cabeça sem as unhas. Macacos também usam os pés de maneira semelhante para tarefas delicadas. Os cientistas acreditam que os primatas desenvolveram as unhas para agarrar firmemente os galhos, remover carrapatos e fazer outras coisas desse tipo. O corpo humano brilha no escuro, o que significa que somos levemente bioluminescentes, mas essa luz é 1000 vezes mais fraca do que nossos olhos conseguem enxergar. No entanto, outros animais detectarão facilmente nossa luz fraca. Seus olhos são bem sensíveis. Você raramente tem a chance de testar a sensibilidade dos seus olhos devido a toda a luz que o rodeia. As células humanas são apenas 43% da contagem total de células em seu corpo. O resto são colônias de micróbios. Isso significa que você é feito principalmente de bactérias e fungos. Então, basicamente, você é a mistura do DNA dos micróbios intestinais e do seu próprio DNA. O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, com 65%. Mas lítio, cobalto, ouro e urânio também fazem parte da composição. O mais raro de todos é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes ao dia, de forma parcialmente espontânea. Por exemplo, quando você está cansado, mas às vezes quando alguém boceja perto de você. Os cientistas acreditam que pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Normalmente, quando os animais imitam os outros, eles reconhecem alguma ação como útil, então decidem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O café quente pode ter um gosto melhor do que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando sua comida está na temperatura ambiente ou um pouco acima dela. O café quente pode parecer menos amargo porque as papilas gustativas que detectam a amargura são mais sensíveis quando o café está frio. Seu mindinho é uma coisa poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de poder. Seus dedos indicador e médio cooperam com seu polegar para agarrar e beliscar, e seu mindinho, com seu dedo anelar, fornece força de aderência. Seus ossos são 4 vezes mais duros que o concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur, que pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais maluco é que os nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A camada externa da sua pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do seu corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo desconectado do corpo. A vida útil média de um pelo de sobrancelha é de 4 meses. Passamos 40% da nossa vida de olhos fechados. A maior parte desse tempo é quando estamos dormindo, mas não se esqueça de contar as piscadas também. Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% do nosso sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos, além de plaquetas que formam coágulos e previnem o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que você engole e o ar que você respira descem pela mesma parte da garganta em um primeiro momento. Logo após, a passagem se divide. No esôfago vão alimentos e líquidos, e na traqueia vai o ar. Há um nome para o som de rosnado que seu estômago faz quando você está com fome. É chamado de borborigmo. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. É uma ótima maneira de enviar um sinal lúdico para alguém enquanto conta uma piada. Mas a capacidade de levantar as 2 sobrancelhas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre essas pessoas, é porque ainda não tem como controlar e mover os músculos correspondentes.
mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique em frente a um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e mova a outra para cima e para baixo. E depois faça o mesmo com a outra sobrancelha. Assim é possível aprender a mover as duas separadamente. Se você é capaz de lamber o cotovelo facilmente ou de encostar o polegar no antebraço, parabéns, você está entre uma minoria de pessoas. Mas algumas pessoas levam a flexibilidade para o próximo nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade, e ela permite que esses indivíduos raros torçam seus corpos em posições estranhas, como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés e fazendo todos os tipos de movimentos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, porque essas pessoas têm uma medula maior. Essa área do cérebro é responsável pelo processo de emoções. Esses heróis destemidos podem andar no frio vestindo apenas roupas de banho e se sentir confortáveis. Eles podem ficar na neve descalços e até nadar em um rio ou em um buraco de gelo. Normalmente, esse talento não vem de forma natural. As pessoas condicionam seus corpos por anos até se acostumarem a suportar o frio extremo. Claro, eles não fazem isso apenas para parecer legais. Você sente cócegas quando faz cócegas em si mesmo? Em geral, não sentiria. Mas pode sentir se outra pessoa fizer cócegas em você. Isso acontece porque a área do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Em seguida, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros podem realmente sentir cócegas por conta própria. Se você não estiver entre eles, encontrar uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador de couro cabeludo pode ajudar a exercitar seus nervos e provocar relaxamento. Fique em frente a um espelho, abra a boca e tente rolar os lados da língua um em direção ao outro de maneira a formar um U. Cerca de 65 a 81% das pessoas conseguem enrolar a língua, e a maioria são mulheres. Alguns acreditam ser uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que as pessoas podem desenvolver essa habilidade praticando. Ketyari Mudra é um termo de yoga que significa enrolar a ponta da língua de volta na boca. Você mexe suas orelhas intencionalmente? Parabéns, cerca de 22% das pessoas na Terra são capazes de mexer uma orelha. Quanto a mover as duas de uma só vez, apenas 18% conseguem fazer isso. Isso costumava ser comum entre nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles conseguiam realizar uma variedade de movimentos com as orelhas. Um grupo de músculos responsáveis por esse movimento é chamado de auricular, e na maioria das vezes não precisamos disso hoje. Mas algumas pessoas afirmam que todos podem aprender a usar esses músculos, só precisamos de tempo e prática. Infelizmente, ainda não podemos adquirir esse hábito elegante de contorcer uma orelha em direção a uma fonte sonora, como fazem os cães e gatos. Deixa eu te contar uma história sobre caudas. Há alguns casos de humanos que nasceram com cauda. São cerca de 25 confirmados por cientistas. Mas quem nasce com caudas não tem nenhum outro benefício além de um melhor equilíbrio. A cauda não serve para mais nada, só para ficar ali, parada, já que não tem osso. Ela é feita de nervos, vasos sanguíneos e músculos. Você se considera uma pessoa chata para comer? Para você, o coentro tem gosto de sabão e abacaxi na pizza é algo intolerável? É mesmo? Bem, pode não ser chatice. Você simplesmente sente os sabores de forma diferente. Cerca de 30% da população é considerada de super degustadores e sente diferentes níveis de prazer ou decepção com os alimentos que come. A comida que é amarga para um super degustador pode ser adocicada para degustadores comuns, que correspondem a 40% da população. Há também 30% de pessoas que são consideradas não degustadoras e que não acham nada gostoso demais. Conheço muita gente assim. A maioria das pessoas tem olhos castanhos. Cerca de 79% da população mundial tem essa mesma cor de olho. Uma vez, todos os humanos tinham a mesma pigmentação marrom. Mas entre 6 e 10 mil anos atrás, eu não era nascido na época, os humanos migraram para o norte da Europa. Uma mutação ocorreu, ajudando os olhos a se adaptarem à mudança de luz. Os olhos azuis se tornaram a mutação de olhos mais comum, e todos os tons de azul que existem hoje derivam de um ancestral em comum, que viveu na Europa. O nome dele era Chadwick Abernathy. O amigo dele o chamava de Chad, e ele trabalhava como pedreiro na Stonehenge. Ei, tô brincando. Hoje, os olhos azuis correspondem a cerca de 10% da população humana. Os olhos cor de mel e castanhos estão presentes em 5% da população cada. Os cinzentos em 3%,
E a cor de olho mais rara é a verde, pois apenas 2% da população os tem. Mais rara ainda é a heterocromia, uma condição na qual cada olho é de uma cor. Ela é herdada e também é causada por outros fatores genéticos. Apenas 1% da população humana tem esse traço raro. Você tem um furinho na frente da orelha, acima do canal auditivo, é o seio pré-auricular. Durante as primeiras 6 semanas do desenvolvimento de uma criança, muito antes de ela nascer, a aurícula, que é a parte externa da sua orelha, se desenvolverá. O seio pré-auricular se forma quando a aurícula não se funde totalmente, e isso ocorre em menos de 1% dos humanos. Apesar de haver uma especulação de que esse furinho pode ser de resquícios de guelras que herdamos de nossos ancestrais nadadores, ainda não temos provas sólidas que confirmem essa teoria. Se você consegue lamber seu cotovelo com facilidade ou encostar o polegar no antebraço, meus parabéns! Você faz parte de uma minoria de pessoas. Mas tem gente que consegue levar a flexibilidade para outro nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade. Ela permite que raros indivíduos contorçam seus corpos em posições bizarras, como se fossem cobras, colocar a cabeça entre os pés, fazer uma ponte para trás e todo tipo de manobras. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois essas pessoas têm uma medula maior. Essa região cerebral é responsável por processar as emoções. 90% das pessoas são destras e somente 10% são canhotas. Mas uma pequena porcentagem dessas pessoas consegue usar as duas mãos igualmente bem para escrever, desenhar e fazer qualquer outra tarefa. Pessoas naturalmente ambidestras correspondem a apenas 1% da população inteira, que tem cerca de 70 milhões de pessoas. Se quiser checar se faz parte dessa minoria, tente escrever a mesma frase com as duas mãos ou desenhar um círculo primeiro com a mão direita e depois com a esquerda. Se o resultado for igual nos dois casos, parabéns! Por falar nisso, esses exercícios são ótimos para equilibrar os hemisférios do cérebro, independentemente de qual seja a sua mão dominante. Agora, se você tiver 3 mãos, é outra história. Suas unhas crescem mais rápido em sua mão dominante. Ou seja, se você escreve com a mão direita, terá que aparar as unhas dela com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Seu esqueleto se renova totalmente dentro de 10 anos. E sim, sem cirurgia. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar um único passo. Então não venha dizer que eu não me exercito o suficiente. A cada minuto, seu corpo solta mais de 3.000 células de pele. São quase 200.000 células cutâneas por hora e mais de 4 quilos por ano. E isso conta no processo de emagrecimento? Mas não se preocupe, você continuará tendo 300 milhões de células cutâneas. É que a pele se renova completamente a cada 28 ou 30 dias. O fígado é o único órgão humano que consegue se regenerar totalmente. Mesmo se restar somente 25% de seu peso original, ele ainda consegue crescer até voltar ao normal. Tem gente que pode ouvir seus glóbulos oculares se movimentando dentro das cavidades oculares. Uau, isso não deve ser nada divertido. Ao contrário de outras partes do seu corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Uau, isso não é nada bom. Sua pele enruga quando você fica muito tempo dentro da água, mas não porque ela absorve água. Quando seu corpo está molhado, os dedos das mãos e pés ficam enrugados para que você tenha mais aderência e não escorregue, tipo os pneus do seu carro, que trazem mais segurança quando tem aquelas rugas. Seus olhos são um instrumento maravilhoso. Eles conseguem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes. Seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo quando você está descansando. Enquanto você dorme, ele ainda consome quase tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia para manter tudo funcionando. 25% de todos os ossos de um adulto ficam em seus pés. A maioria deles é minúscula, mas super importante. Se esses ossos ficarem desalinhados, o resto do corpo também ficará. Você respira cerca de 20.000 vezes por dia. Tente não parar. Hoje eu bati um recorde pessoal de dias consecutivos respirando. E tenho a intenção de melhorar ainda mais amanhã. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. Eles são 5 vezes mais fortes que uma barra de aço da mesma largura, mas podem se fraturar com algum impacto e são bastante quebradiços. Quando alguém tem anosmia, também chamado de cegueira de olfato, não consegue distinguir nem detectar cheiros. Você começa a sentir sede quando a perda de água corresponde a 1% do seu peso corporal.
Se perder mais de 5%, você pode desmaiar. A desidratação e a perda de água que ultrapassa 10% do peso corporal podem dar fim à vida de uma pessoa, se é que você me entende. O músculo mais forte do corpo humano, com base em seu peso, é o músculo da mandíbula. Sim, o meu é super desenvolvido. A qualquer momento, 50 mil células no seu corpo serão substituídas por novas. Cara, parece uma empresa na qual eu trabalhava. No fim da vida, uma pessoa comum consegue se lembrar de até 150 trilhões de informações. Menos de onde ela deixou a chave do carro. Se suas digitais estiverem muito estragadas, mesmo assim elas conseguem voltar ao formato original com o tempo. Está duvidando? É só observar. A capacidade do seu cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes de um disco rígido, o que corresponde a mais de 8 milhões de fotos. Os seres humanos são as únicas criaturas vivas que conseguem dormir naturalmente de barriga para cima. Até os macacos dormem sentados, recostados a alguma coisa. Cuidado para não acordá-los! O osso mais comprido do seu corpo é o fêmur. E o menor de todos fica no ouvido. Ele é menor que um grão de arroz. Você consegue fazer cócegas em si mesmo? Geralmente isso não é possível, a menos que outra pessoa faça as cócegas. Isso acontece porque a região do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Aí, ela envia um sinal para outras partes do sistema nervoso, cancelando essas sensações. Mas alguns poucos indivíduos conseguem fazer cócegas em si mesmos. Se não é o seu caso, experimente tocar em uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece, ou use um massageador de couro cabeludo para excitar seus nervos e trazer relaxamento. Vale a pena testar. Se quiser checar se o seu sistema vestibular está funcionando bem, experimente o seguinte truque. Fique em pé, apoiado em um pé só, e feche os olhos. A maioria das pessoas perde o equilíbrio pelo menos na primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas do corpo. Juntos, eles permitem que seu corpo se mantenha equilibrado em diferentes posições. Esse sistema inclui o ouvido médio e a visão, então é por isso que manter o equilíbrio é muito mais fácil quando você está em silêncio e com os olhos abertos. Você consegue mexer suas orelhas intencionalmente e faz sucesso nas festinhas por causa disso? Parabéns! Cerca de 22% da população mundial consegue mexer uma orelha só. E apenas 18% consegue mexer as duas. Balançar as orelhas costumava ser algo comum para nossos ancestrais distantes. Cientistas acreditam que eles conseguiam fazer muitos movimentos com suas orelhas. O grupo de músculos responsáveis por abanar as orelhas é chamado de auricular, e nós quase não precisamos dele hoje em dia. Mas tem gente que afirma que qualquer pessoa pode aprender a mexer suas próprias orelhas. Basta praticar e ter paciência. Infelizmente, ainda não conseguimos adquirir aquele hábito chique de virar uma orelha para a direção do som, como os cães e gatos fazem. Nem podemos literalmente dar ouvidos a alguém. Seria muito difícil retirá-los e colocá-los de volta no lugar.